Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar sobre os processos de transferência de calor, tá? Na verdade, essa primeira aula a gente vai falar sobre a quantificação do calor e como calcular as quantidades de calor transferidos entre dois corpos. E na aula seguinte, a gente vai falar sobre os processos de transferência de calor, o tipo de transferência de calor que ocorrem em diferentes materiais. Então, primeiro, só relembrando o que é o calor, né? O calor, lá do início do capítulo, o calor, né? O calor calor, ele é uma energia, certo? Então, para quantificar o calor transferido entre diferentes corpos, uma forma de quantificar isso é transformar esse calor em outros tipos de energia, por exemplo, trabalho, tá? Então você pode, por exemplo, ceder energia para um sistema em forma de calor e esse sistema realizar trabalho. Você pode também soltar um sistema aqui e esse sistema está realizando trabalho e a partir dessas pás que giram você gera aumento de temperatura gerando calor. Então o que a gente vai aprender nessa aula é como quantificar esse calor, tá? Que passa entre dois corpos. Uma primeira observação que a gente precisa fazer é que se eu tenho uma quantidade de calor aplicada a um corpo, a princípio ele pode ou não ter uma variação de temperatura associada a essa produção, essa quantidade de calor cedida ou retirada do corpo, tá? E eu vou explicar por que pode ou não ter. Bom, existem dois tipos de calor, tá? Na verdade é o mesmo calor, é a mesma energia cedida aos corpos, mas dependendo da temperatura que os corpos estão e das características físicas do material, esse corpo pode reagir de forma diferente ao calor cedido ou retirado dele, tá? Então, as duas formas de calor são o calor sensível e o calor latente, certo? O calor sensível, ele ocorre dentro do estado físico. E o calor sensível está associado sempre a uma variação de temperatura, certo? Ou seja, eu quero aquecer um bloco de ferro de 50 graus Celsius até 70 graus Celsius. Para isso eu vou ceder uma quantidade de calor para ele e ele vai variar a temperatura de 50 para 70 graus Celsius. Já o calor latente, ele ocorre nas transições de fase da matéria, tá? Então o calor latente, ele é o calor necessário para mudar a fase ou mudar esse corpo de estado físico de uma fase para outra, tá? Pois bem, então primeiro a gente vai falar sobre o calor sensível. Pois bem, então o calor sensível, o cálculo do calor sensível é dado por essa fórmula aqui, certo? Que, ou a quantidade de calor dada a um corpo é igual a mc delta T, onde m é a massa, delta T é a variação de temperatura e C é o calor específico do material, certo? Você pode fazer, então, bom, para você variar a temperatura, se você tiver menos massa de um corpo, a princípio, com a mesma quantidade de calor, se você tiver menos massa, você varia mais a temperatura, por exemplo. Esse é um feedback simples de entender. A gente pode também calcular a quantidade de calor associada à variação de temperatura independente da massa. Então eu vou fazer isso só para o corpo, tá? Só para o material envolvido. E aí é uma outra relação que vale que é igual a C grande vezes delta T, onde C grande é a capacidade térmica. Então isso daqui é genérico
à massa, né? Por exemplo, o ferro reage a uma determinada quantidade de calor, variando a sua temperatura em X, certo? Então, independe da massa. Então, essas duas fórmulas aqui são importantes, principalmente quando a gente for resolver os exercícios, tá? Ainda essa semana eu vou postar uma lista de exercícios para vocês. Então, o calor sensível, lembrando, ele sempre vem associado a uma variação de temperatura, certo? Porque ele ocorre dentro do estado físico, tá? Já o calor latente, certo? Ele é o calor responsável por realizar a transição de estado físico da matéria de um determinado corpo, certo? Então, relembrando, quais são os 3 estados físicos da matéria? Sólido, líquido e gasoso, certo? E esses corpos, essas transições de fase, elas ocorrem com perda ou ganho de energia, certo? Então, para você passar um corpo do líquido para o sólido, certo? Do sólido para o líquido, ou do líquido para o gasoso, do gasoso para o líquido, ou do líquido para o sólido, você vai ter uma determinada quantidade de energia para conseguir passar isso de maneira não espontânea, certo? Esse calor latente, esse calor da transição de fase é chamado calor latente, certo? Que é igual a M vezes L, onde M é a massa e L é o calor específico latente. Certo? Então, uma coisa importante é que cada transição de fase dessa tem um calor específico latente, tá? Então, esse calor específico para passar, por exemplo, a água do líquido para o sólido é diferente do calor específico latente para passar do líquido para o gasoso, que é diferente de passar de gasoso para o líquido, às vezes, certo? Às vezes, a ida e volta é o mesmo, mas nem sempre. E que é diferente, por sua vez, de passar do líquido para o sólido, tá? Então, aqui, depois vocês veem com calma, eu estou tentando ser o mais dinâmico possível, mas depois vocês param esse slide com calma e veem isso com calma, tá? Então, lembrando, e para fixar, o calor sensível é quando você está dentro da fase, então você quer passar uma água de 10 para 25 graus Celsius, por exemplo, quanto de calor tem que dar. Então você vai pegar o calor específico da água, você vai pegar a massa da quantidade de água, certo? E aí você vai saber a quantidade de calor que você precisa dar. E aqui tem alguns calores específicos aí, ou capacidade térmica de diferentes materiais, tá? E aí vocês também, depois, qualquer coisa, se precisar, tem no livro para vocês poderem resolver os exercícios, certo? Então aqui, ó, a gente está falando também sobre, ele está detalhando um pouco sobre o calor latente, né? Que é a quantidade de calor na transição de fase, M vezes L, certo? Pois bem, então, uma coisa que a gente vai ver, ó, se eu fizer um gráfico de temperatura por tempo, e eu ceder calor para esse corpo, o que vai acontecer? Suponha que eu tenho uma amostra de água, certo? E a princípio ela está na fase sólida, gelo. Então, quando eu começar a aquecer o gelo, ou seja, dar uma quantidade de calor para ele vai passar a temperatura de menos 25 para zero, certo? Quando ele chega em zero, o que acontece? Ele começa a virar água, certo? Quando ele começa a virar água, ele não aumenta a temperatura, porque o gelo e a água eles vão ficar a 0 graus Celsius até que o gelo derreta inteiro e vire todo água. Então a temperatura não vai mudar, certo?
até que ele vira água. Quando ele vira água, em 0 graus Celsius, ele começa a aumentar a sua temperatura, certo? Até chegar, até chegar em 100 graus Celsius. Quando ele chega em 100 graus Celsius, o que acontece? A água começa a entrar em ebulição, né? Começa a virar vapor. E aí você tem que dar uma quantidade de calor para que ela evapore inteira. Todo mundo sabe que quando a água começa a evaporar na panela, ela não aumenta a sua temperatura, ela fica a 100 graus Celsius até que ela evapore inteira, certo? Após ela evaporar inteira, o que acontece? O gás começa a aumentar a sua temperatura e aí segue sua vida, certo? Então, nesses pontos onde você tem o xizinho, certo? Que aqui ele chamou de B para C e D para E, eu tenho calor latente, que é igual a M vezes L, certo? Porque é na transição de fase. Dentro da fase, dentro do gelo, dentro da água e dentro do gás, então Q é igual a MC delta T, certo? Então pode ser, e aí para calcular a quantidade de calor total que eu tenho que dar para passar a água de menos 25 até, sei lá, até 150 graus Celsius, você tem que somar os 5 calores, Q1, Q2 na transição de fase, Q3, Q4 na transição de fase, Q5, certo? Tá bom? Então já fica isso como exercício para vocês brincarem aí, para vocês calcularem, certo? Exercícios. E aí vocês já colocam esse exercício no resumo, tá? Calcular a quantidade de calor necessária para passar 100 gramas de água de menos 25 graus Celsius para 150 graus Celsius, certo? Ah, professor, onde é que eu encontro o calor específico latente, o calor sensível da água? Ou no livro ou na internet, tá? Mas lembrando, qual é o exercício? Calcular a quantidade de calor necessária, total, né? Você vai somar essas 5 etapas aqui, certo? Para passar 100 gramas de água de menos 25 graus Celsius para 150 graus Celsius. Tá bom? Então, aqui tem algumas quantidades alguns valores de calor sensível, tá? E aí vocês podem ver no livro também. Tá bom? Então na próxima aula a gente vai ver mecanismos de troca de calor ainda essa semana. E ainda essa semana eu vou postar uma lista de exercícios para vocês, tá? E a gente vai fazer uma aula de dúvidas. Tá bom? Forte abraço a todos, obrigado pela atenção e até a próxima.